Eu vou falar do Richarlison então, certo? Ninguém sabe se ele é heterossexual ou se ele é homossexual, certo? O que ele for, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é bissexual, o que a gente tem a ver com isso, cara? Se o Richarlison fosse pra televisão e falasse, eu sou homossexual mesmo, não tem problema algum, eu acho que ele seria um marco na história do futebol mundial. Eu acho um absurdo o Dunga, técnico da seleção brasileira, ser brameiro e bater no peito. E aí você chegar lá e falar, o jogador não pode beber. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de fumar maconha, cheirar cocaína, sabe, ser homossexual, sabe? Eu sou Che Guevara, cara. Estamos falando do dono do bordão é brincadeira, José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto. É tão Globo as coisas nesse país aqui, é tão padronizado, é tão certinho as coisas, que agora os caras da Globo, eles colocaram homossexual no Big Brother, mulher, homem com homem, mulher com mulher, bebida pra cacete, os caras têm que ficar bêbados pra fazer coisa errada, né? E eu quis fazer tudo ao contrário que a Globo faz como comentarista e como... se eu tô fazendo um jogo e o cara erra a bola, eu não vou falar assim, olha, a bola passou pelo pé dele e ele não conseguiu alcançar a bola. Eu já falo, pô, o cara é muito ruim, cara. O cara é brincadeira, um campo desse, uma chuteira dessa, pô, que todo tem 50 mil pessoas. Como é que o cara pode ser ruim desse jeito? Esse é o meu estilo e eu sempre fui assim. Se o Richarlison, se outros jogadores eu não posso falar, cara. Isso eu não posso falar, porque eu conheço muitos. Se o Richarlison tivesse falado isso aí, eu acho que seria um marco, assim, fundamental pro país, cara. Quantos meninos deixam de jogar futebol porque é afeminado, velho? Porque vai ter vergonha dentro do vestiário. Pô, outro dia o Richarlison tava no lance com um travesseiro cor-de-rosa, pô. Pô, dá licença, tudo bem, não tem a cor, mas, pô, eu falei, pô, faz um jogo de vez em quando barbudo, velho. Não corta o cabelo, fica meio suado, sabe? Mas não, ele é muito certinho, né? E é um baita de um jogador, velho. Do Leão ter me mandado embora, eu fiquei muito bravo, uns 10 anos, 12 anos, eu fiquei muito vingativo, assim, eu odiava o Leão. E aí, eu fui entender o que é a vida, cara. Pô, eu já enxerguei pro outro lado. Eu acho que ele arrebentou com o Ribamar, que acabou a carreira do Ribamar, e ele fortaleceu a minha carreira. E tem mais, se eu tivesse ficado no Palmeiras, eu duvido que eu não me tornaria ídolo do Palmeiras como eu sou no Corinthians. Eu estaria na história do Palmeiras também. Mas você já conversou com o Leão sobre isso depois? A gente tem pouca afinidade assim, eu não tenho muita... O Leão é um cara que trata muito mal as pessoas, cara. Maltrata o roupeiro, sempre maltratou as pessoas, sempre diminuiu as pessoas como ser humano. Eu nunca concordei com isso. Ele já fez algumas coisas pra mim, assim, que foi muito triste na minha vida, né? Eu era moleque, e aí eu tive que engolir, né? Ele me maltratou, ele fez muita coisa errada pra mim. Mas hoje, isso tudo foi legal, cara. Porque só dele ter me tirado do Palmeiras, eu ter ido pro Corinthians, me ter dado o ídolo do Corinthians, aonde eu chego, um corintiano beija meu pé, velho, isso tem um dedo do Leão, tem alguma coisa do Leão ali. Ele estava tendencioso, não vou falar que ele roubou não, porque eu não tenho prova, se eu tivesse eu falava, né? Ele estava muito tendencioso pro jogo, e eu senti isso. A expulsão até que foi justa, porque deu um carrinho muito forte no César Sampaio, mas o cartão amarelo por reclamação, ele já foi para isso mesmo. Eu não ia cuspir no rosto dele, falar a verdade, eu ia chegar para dar um soco mesmo nele, eu ia quebrar ele mesmo. Só que aí o Jacenir entrou na minha frente, e aí eu tive a péssima ideia, a falta de hombridade de cuspir no rosto dele. E naquela época, não é tão forte como é hoje a mídia, né? E eu cuspi num negro, num campo de futebol com mais de 100 mil pessoas, sendo televisionado para o mundo todo. Fui chamado de Bob Guspe, aquelas coisas todas. Isso me arrebentou bastante. Ele me perdoou, mas, falar a verdade, o que eu fiz com ele foi muito mais prejudicial para ele do que para mim. Pra você ter ideia, como esse país aqui é duro. Porque ele teve pressões, porque ele trabalhava no Banespa, quebraram o Banespa,
os filhos dele, você vê que depois disso ele ficou doente. Nossa, isso me machucou muito, assim, sabe? Porque eu sou uma boa pessoa, cara, mas isso foi um erro, assim, imperdoável que eu fiz, cara. Eu tenho um complexo de gordura muito grande, assim, você sabe que eu tive que fazer terapia durante 3, 4 anos por causa de peso, por causa de comida, alimentação. Porque eu sempre fui rotulado, e eu sou rotulado até hoje, né? Por ser gordo, né? E muitas vezes eu fiz gols acima do peso e ninguém falava que eu estava magro. Então eu tive um rótulo assim, fodido. E às vezes eu vejo algumas fotos minhas de antigamente, de 10, 15 anos atrás, eu falava, caramba, eu não era gordo como os caras falavam. É que o meu biotipo nunca foi de atleta. Eu nunca tive a perna definida, musculosa, eu nunca tive barriga de tanquinho. Até porque tem um monte de gente que tem barriga de tanquinho também gosta de dar a bunda, que também não quer dizer nada. Entendeu? Agora, o que eu tinha de melhor, muita gente não tinha, que era talento. Muito obrigado, desculpa aí de ter demorado um pouco para vir aqui na Trip, né, na rádio, para conhecer realmente o que passa de mulher nessa porra, brincadeira nesse vídeo. É impressionante.